A Guiné-Bissau é um país onde a terra e o mar contêm um diálogo permanente ao ritmo das marés. A água penetra até o interior do país através de rios que talham todo o litoral. A costa é bordada de tarafes, árvores que têm a particularidade única de viver os pés na vasa e na água do mar. São florestas muito úteis, pois elas protegem a terra dos avanços da água do mar e servem para a reprodução dos peixes, dos camarões e das ostras que se fixam nas suas raízes. Estamos aqui no coração da região, antigamente chamada Rias do Sul, e que guarda ainda alguns vestígios do seu passado colonial, como a Fortaleza de Cacheu. O Parque Natural dos Tarafes do Rio Cacheu está situado na zona norte do país, perto da fronteira com o Senegal. É um parque rico em termos da biodiversidade, tem 80 mil hectares de superfície. Desses 80 mil hectares, 68% está coberto pela superfície de mangás. É uma área interessante em termos da biodiversidade, porque contribui no crescimento e na reprodução de numerosas espécies, entre as quais o camarão, que é a espécie importante que contribui na economia nacional da Guiné-Bissau. Também, nessa área protegida, temos uma biodiversidade rica e importante, com numerosas espécies, entre as quais os golfinhos, as aves, os manatins e outras espécies de mamífero que frequentam tanto a parte marinha como a parte terrestre. É uma zona também que é frequentada por numerosos atores, entre os quais os pescadores, as pessoas que ocupam do extrativismo, assim também como os agricultores. As grandes superfícies de tarafes do Rio Cacheu incitaram o Estado guineense a criar o Parque Natural dos Tarafes do Rio Cacheu. O parque é habitado por comunidades humanas pertencentes a diferentes etnias, particularmente Fulupes e Manjacos, mas também os Banhuns, Caçangas, Baiotes, Cobianas. As tabancas são isoladas, distantes das estradas e geralmente localizadas à beira da água. Cada etnia tem as suas regras tradicionais para a exploração dos recursos do rio e que tem por característica de respeitar o ambiente. Uma dessas regras é, por exemplo, suspender todos os tipos de pesca durante a época das chuvas. Mas, nos últimos anos, a pesca desenvolveu-se muito na Guiné-Bissau e estas regras tradicionais são menos respeitadas, em particular devido à chegada de pescadores estrangeiros, com a consequente diminuição de peixes que preocupa os habitantes do Rio de Cacheu. Neste contexto, é necessário repensar as regras de pesca para assegurar que sempre haverá peixes no Rio de Cacheu, não só hoje, mas também amanhã, para os nossos filhos. É por isso que o IBAP, Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, lançou uma iniciativa chamada Riquezas Partilhadas. Para promover uma boa gestão do Rio Cacheu, o IBAP e os seus parceiros tiveram que optar pela negociação e regras de pesca com a comunidade que utiliza direta ou indiretamente esse rio. Os pescadores residentes e os pescadores não residentes e também como a comunidade que vive à volta desse rio. E também nesse processo de negociação, os outros parceiros do IBAP participaram também de uma forma direta ou indiretamente. Parceiros institucionais,
como o CIPA, a UICN e a administração local da zona. Precisamente, a gestão desse rio, sendo um patrimônio nacional da Guiné-Bissau, deve ter uma utilização que ajude a durabilidade dos recursos da pesca a longo prazo. É precisamente nessa perspectiva que essa regra foi negociada com a população e há uma zonagem e há uma cartografia para tal, e precisamente essa regra é que deve ser implementada daqui a muitos anos para que o Rio Cacheu possa ser um patrimônio da Guiné-Bissau de fato e contribuir na economia nacional a longo prazo. Vários parceiros foram associados na realização desta iniciativa. O CIPA, Centro de Investigação Pesqueira Aplicada do Ministério das Pescas, realizou estudos para melhor conhecer os peixes e camarões do Rio de Cacheu. 2 vezes por ano, os biólogos foram pescar em diferentes locais do rio para identificar as espécies de peixes presentes, em que época do ano, em que quantidade, se estão lá em permanência ou só para se reproduzirem. No quadro do projeto Riqueza Partilhada, a CIPA tem estado a fazer pesca científica 12 vezes por ano, na estação de seca, com chuva, não é? Para estudar como é que o peixe comporta no Rio Cacheu. Isto é, a hora que não vem, não colhemos as estações, onde é que não deve fazer pesca, quando tu usa diferentes tipos de arte de pesca. É tudo para ver como é que o peixe, cada tamanho de rede, não está capturar peixe desse tamanho, né? E o material não antecipa no laboratório que nós temos montado na Pescarte, onde nós fazer estudo de biologia. Nós temos desse tamanho, não pesa, não abre, não digo se macho e fêmea. E a partir de lá, nós estamos a fazer estudo científico para ver como é que é o comportamento do peixe no Rio Cacheu. E este estudo tem um objetivo que é mais grande, é somar recursos da Diminuir, participa com a ajuda de pescadores locais de Cacheu, chegou a um ponto por falar com o não, as espécies de Diminuir, para ver 10 esquece, e qualquer etapa ele deve protegido para poder parar, para o peixe poder aumentar e a população poder beneficiar dela. Trabalhos de pesquisa mais específicos foram realizados sobre os camarões. Ele que não está cujo da boa mina fogo. E que está cujo paga para filhos na escola. Aí eu capo de largar também, mambo deixa boa só na trabalho de casa. Eu não ajudar na escola, paga meninos na escola, comprar meninos roupa, ajudar também na fogo. Temos desenvolvido alguns estudos de investigação científica voltados para o estudo do camarão ao longo do Rio Cacheu, digamos assim, de farinha a Cacheu. O camarão tem uma importância fundamental no rio, tendo em conta as zonas de mangás, de mangrove, digamos assim, e representa uma importância capital do ponto de vista econômico para as comunidades ribeirinhas, para o sustento das suas famílias. São zonas de alimentação onde alimentam, crescem e depois fazem migração para o mar e depois voltam. Por isso, pensamos que devemos preservar o rio para o sustento das famílias ribeirinhas, não para as comunidades que vêm de fora.
portos de desembarque são seguidos por inquiridores que registram o número de canoas e a quantidade de peixes capturados. Todas essas informações científicas, associadas ao saber muito importante dos próprios pescadores, têm sido usadas para propor novas regras de pesca. Uma primeira concertação sobre as regras reuniu representantes dos pescadores, o IBAP e o CIPA, na sede do Parque de Cacheu. Essa reunião é na sequência de mangas reuniões que nós fazemos já. Nós fazemos porque começaram um processo de concertação para discutir regras com os pescadores. Portanto, em forma de bem perto dos pescadores. Ou seja, porque tem conflitos dentro dos parques e normal que tem conflitos para ver e tem interesses diferentes. E não entendi como a única forma que não podemos minimizar aqui conflito e tem que ter um processo de concertação para poder discutir regras. PIS que tem uma nota apanhada primeiro. Se uma captura diminui, não só para buscar mais nova maneira que não pode pensar para tornar-te na PIS, uma que tem antes. Atualmente, o número de pescadores que tem, o que tem a OS, é muito diferente. A OS, o mundo está difícil, o trabalho que tem, tudo gente entra na vida de pescar. Para tentar subir uma zona que não pode reservar, para PIS bata reproduzir, talvez PIS pode tornar uma que tem primeiro. Não tem manga de destruição, gente na pesca é um pesca irresponsável. Mas se não bem hoje esse encontro é chamado, para não bem consertar, para não ter uma solução, para a gente poder ter uma pesca responsável, que não deve de sobreviver nela mais para tarde. Então, é bem-vindo para nós expressar sobre que tal coisa para e que bom para que ter um patrimônio de que uma riqueza, para ir bem destruído de uma maneira irresponsável, amanhã boca ter de bem falar gente. Após cerca de uma dúzia de encontros nas principais tabancas, estas propostas foram discutidas para definir a posição dos pescadores em relação às regras. São Domingo, Grande São Domingo, Pequeno São Domingo. É contrário também de como a armadilha deve ter um comprimento de 500 metros. E tem discussão entre camarão e determinado malhagem que camarão deve bater pescado. Aquilo é determinado, malhagem que camarão deve bater pescado. E naquele sítio que guinte de camarão deve pescar, não para só na área de pesca de peixe, mas não vai de mariscos como camarão. Então, a maioria que está ali também mar é todos motores que estão entrando em braços de rios, que estão pescando mulheres dentro de rios. Ok? Como anda para sempre, está falando como um bocado parque que mata é culpa. Para vir ali, o que pode discutir com alguém, e não falar de outra maneira, o que pode discutir na água, para vir a guerra de água e jumna, que está lá. E que a força que está lá. Mas que tem que guardar parque, não se guarda ficar parque. Aquilo está bem, hora que não passa, que eu falo ali, se hoje ele está correndo dentro do rio. É assim. Mas se temba, suma um rio Cacheu, e temos guarda que está ali. E equipado, bem equipamento, que pode tirar aqui no local para local. Ninguém me pode sumir aqui lá.
Uma nova Assembleia Geral dos Pescadores foi de seguida organizada, o que permitiu chegar a um acordo sobre um conjunto de regras. Porque shows que vão levantar ali ilegítimo. Porque até ninguém liga por falar que é legítimo. Sabe aqui? Porque na negociação e tem jogos de interesse. Agora vou ter interesse, vai apanhar piso para vender para ganhar dinheiro. Para fazer fácil a luta contra a pobreza. A nós não temos interesse de conservar aqui recursos. Quer dizer, vai comer duas coisas opostas, mas não tem que ouvir como não pode convergir, como por essa noção. Tem uma forma ampla, não cá. Para o pós biológico, é como eu falo. Não vou lá o pós biológico e por Ainda tem que validar critério de pescador residente. Cuidado também com essa parte. A mim, quando na cachorro na 65, que tempo se marrom na sua botar apanhar pisa na mão. Gosto, e tem que pescadores, e tá pescando pisa através de flecha. Eles parecem hoje em dia para ver como a pesca tem. Quer dizer, como na bastante, pisa está ficando a andar de roda. Ora que água baixa. Mas gosto que pesca tem, não anda ali com onde, o que não já pisa. Segundo essas regras, só os pescadores que residem à volta do rio de Cacheu têm direito de pescar. Os pescadores migrantes que vêm de fora não têm o direito de lançar as suas redes. Este mapa é um produto do processo de concertação. Houve várias reuniões e encontros nesta banca, nas diferentes bancas que compõem o Parque Natural Tarafas do Cacheu. E também houve reuniões aqui na sede do parque, onde tomaram parte os líderes dos pescadores, o Ministério das Pescas, o IBAP, a UICN e várias outras